Vamos lá, povo. Correção da atividade, então, que a gente ficou de fazer, que eu disse que eu ia gravar um vídeo aqui fazendo a correção das atividades. Começando aqui pelas atividades aqui de proporção, tá? Então vamos começar aqui pelas atividades de razão e proporção, beleza? Vamos lá. O que seria a razão, então? Razão é uma fração que organiza, não, nem sempre uma fração, né? Ela pode ser tanto numa fração AB, de denominador A e B, né? Sendo B diferente de zero. Ou ela também pode ser apresentada, geralmente, quando é razão, a gente costuma apresentar com os dois pontos, né? A razão B. Que está relacionando duas grandezas diferentes, tá? Ela sempre relaciona duas grandezas que são diferentes. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a primeira situação. Eu vou usar o marca-texto aqui para a gente focar em umas partes importantes, tá? Então, em uma festa de aniversário, há 30 crianças. Então, aqui nós temos 30 crianças nessa festa de aniversário e 15 adultos. Beleza? Então, o número de pessoas aqui nós temos 15 crianças, 30 crianças e 15 adultos. O organizador quer saber a razão do número entre crianças, para o número de adultos, para planejar atividades e a quantidade de comida. Qual é essa razão? Então, ele pede para expressar aqui como uma fração. Tá? O que a gente precisa saber aqui de fração, de razão aqui, é bem tranquilo essa parte, tá? Mas é bom a gente reforçar. O que a gente precisa saber disso aqui? Nós precisamos saber sempre que a razão ela vai estar relacionando duas grandezas. Numerador é a primeira grandeza, então o numerador é o número que está em cima, relacionada com a segunda grandeza, que é o denominador. Beleza? Então, nesse caso, quem que ele está relacionando? A razão do número de crianças para o número de adultos. Então, no numerador vai o número de crianças e no denominador o número de adultos. Sempre que possível, a gente vai ter que simplificar. Beleza? Então, nesse caso aqui, qual que é o número de crianças? Então, nós temos 30 crianças para 15 adultos. Então, 30 crianças para 15 adultos. É uma fração simplificável? É, a gente consegue dividir. Aqui nós temos uma fração aparente, onde o numerador é múltiplo do denominador. Beleza? Então, isso aqui seria uma fração 2 para 1, né? Como ele pedia para expressar essa resposta como uma fração, a gente vai manter ele em fração colocando o denominador 1, mas o denominador 1 não é obrigatório aparecer, tudo bem? Então, se você colocou ali a razão entre eles sendo 2, ou seja, como eu sei que estamos relacionando crianças a adultos, para cada duas crianças, um adulto. Beleza? Tranquilo? Então, vou marcar aqui a resposta aqui como sendo 2 para 1. Beleza? Quem colocou só 2, sem problema também. A gente sabe que quando não aparece o denominador, é 1. Beleza? Segunda situação aqui, ó. Joana comprou um pacote de balas que contém 40 balas de morango, 20 balas de limão. Ela quer distribuir essas balas igualmente entre seus amigos, mantendo a proporção dos sabores. Qual é a razão do número de balas de morango para o número de balas total de balas no pacote? Para o número total de balas no pacote. Então aqui nós temos um cuidado a tomar. Quem que ele está relacionando? O número de balas de morango em relação a quem? Em relação ao total de balas. Beleza? Então, ó, qual é a razão do número de balas de morango para o número total de balas? Aqui em cima nós estávamos relacionando o número de crianças para o número de adultos, não para o número total de pessoas. Né? Então, nós usamos as duas medidas. Nesse caso aqui, ele está relacionando morango com o total. Então, quantas balas de morango nós temos? 40 balas. Beleza? Qual é o total de balas no pacote? Então são 40 balas de morango e 20 balas de limão. Então no total é 40 mais 20, que são 60 balas. Beleza? Simplifica isso aqui por 10, a gente corta o zero, vai ficar uma fração 4 por 6, que ainda é simplificável por 2, a gente divide por 2, né? Vamos ter aqui a fração 2 terços. Ou seja, a razão, né, entre o número de balas e o de morango e o total de balas no pacote é 2 para 3. Ou seja, cada 3 balas, 2 são de morangos no total de balas no pacote. Beleza? Terceira questão aqui, agora a gente vai conseguir, a gente já feito essas considerações, a gente consegue dar uma sequência aqui nessa correção. Beleza? Então a questão número 3 aqui, ó. Durante uma partida de basquete, Carlos tentou 30 arremessos e acertou 20. Então, dos 30 que ele tentou, ele acertou 20.
O técnico quer avaliar a precisão de Carlos para ajudá-lo a melhorar as suas habilidades. Qual é a razão do número de arremessos acertos, para o total de arremesso? Então ele arremessou 30 e acertou 12. Quem que ele está relacionando aqui, ó? Total de acertos para número de acertos, nesse caso 12, com total de arremessos. Quanto que ele tentou? Ele tentou 30. Então 12 para 30. Beleza? Simplifica, sempre que possível a gente simplifica, seja fração, seja razão. Dá para dividir por 6, que vai ser 2 quintos. Beleza? Dividindo por 6 em cima vai dar 2, divide por 6 embaixo vai dar 5. Então a cada 5 arremessos, 2 eles acertam. Né? Cada 5 arremessos que ele jogou, total de arremesso, 2 ele acertou. Beleza? Então aqui a gente consegue seguir aqui. 4. A receita de uma panqueca pede 4 xícaras de leite para 3 xícaras de farinha, para garantir que a receita saia corretamente. Luísa precisa saber a razão da quantidade de leites para a quantidade de farinha. Então vamos lá, ele está relacionando quantidade de leite. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. Quem que ele está relacionando a quantidade de leite para a quantidade de farinha? Então, o numerador é a quantidade de leites, denominador a quantidade de farinha. Então, uma receita de panqueca pede 4 xícaras de leite para 3 xícaras de farinha. Beleza? Então, quem que ele está relacionando? Leite e farinha. Então, são 4 xícaras de leite, 3 xícaras de farinha. 4 terços. Como não dá para simplificar, a gente mantém assim mesmo. Beleza? Seguindo aqui, então. No parque, há 20 balanços e 10 escorregadores. Então, nós temos 20 balanços e 10 escorregadores. O administrador do parque quer saber a razão do número de balanças para o número de escorregadores para planejar a manutenção. Qual é essa razão? Beleza? Então, aqui a gente vai calcular a razão do número de balanços para o número de escorregadores. Então, balanço escorregadores. São 20 balanços para 10 escorregadores. Simplificando aqui, dividindo por 10, nós vamos ter 2 para 1. Ou seja, a cada 2 balanços, 1 escorregador. Beleza? Eduardo está lendo um livro de 120 páginas para o projeto de leitura. Ele já leu 80 páginas e quer saber a proporção do livro que já leu para acompanhar o seu progresso. Qual é a razão do número de páginas lidas para o número total de páginas no livro? Beleza? Então nós temos que tomar cuidado aqui. O que ele está perguntando? A razão do número de páginas lidas. Então, páginas lidas para o número total de páginas. Número total de páginas do livro. Então, quantas páginas ele leu? Ele já leu 80 páginas. Então, o numerador, 80. Ele já leu 80. Denominador, total de páginas. Então, ele está lendo um livro de 120 páginas. Então, o denominador vai ser o 120. Simplifica por 10. A gente corta os zeros aqui. Sobrou a fração 8/12, que pode ser dividido por 4. Divide por 4 em cima e embaixo. 8 dividido para 4 é 2. 12 dividido para 4 é 3. Ou seja, para cada 3 páginas ele leu 2. Beleza? Então, a razão nesse caso aqui é 2 terços. Questão número 7. Em um pomar, há 50 árvores de laranja e 25 árvores de limão. Então, 50 árvores de laranja, 25 árvores de limão. O agricultor quer saber a razão do número de árvores de laranja para o número de árvores de limão para planejar a colheita. Então, vamos lá, ele está relacionando quem? As árvores de laranja em relação às de limão. Quantas árvores de laranja nós temos? 50. Em relação às árvores de limão, 25. Beleza? Então, simplificando isso aqui, a gente divide direto por 25, né? Porque um é o dobro do outro, nós vamos ter a fração 2 para 1. Ou seja, cada 2 árvores de laranja, nós temos aqui uma árvore de limão. Beleza? Essa é a razão que a gente tem envolvendo esse problema aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. Próxima, questão número 8. Durante uma caminhada de 200 metros, Sofia caminhou 150 metros antes de fazer uma pausa. Então, ela caminhou 150 metros antes de fazer a pausa de uma total de caminhada de 200 metros. Ela quer saber qual é a proporção da caminhada que já completou
para se motivar a continuar. Então ela quer saber a proporção da caminhada, que ela já completou, para se motivar a caminhar. Qual é a razão da distância percorrida por Sofia para a distância total caminhada? Então é a distância percorrida, que ela já percorreu, para a distância total da caminhada. Então quanto que ela já percorreu? 150. Qual que é a distância total? 200. Beleza? Divide por 10 aqui para a gente cortar o zero, ficando a fração 15/20, que dá para dividir direto por 5. Nós vamos ter a fração 3/4. Beleza? Ou seja, ela de 4 partes, ela caminhou as 3 possíveis ali do terreno, né? 3/4. Ou seja, 3 partes de 4 que está dividido o terreno, né? A razão que ela caminhou para o total. Na turma de 30 alunos, então uma turma tem 30 alunos, 18 alunos praticam esportes regularmente. O professor de educação física quer saber a razão do número de alunos que praticam esportes para o número total de alunos na turma, tá? Isso aqui a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está pegando essas informações, tá? Na prova, quando você estiver realizando atividades, exercícios, até na prova, dá uma circulada, pega o lápis e circula as informações, para você ter essa noção do que ele está pedindo. Então ele está relacionando os que praticam esportes para o total de alunos na turma. Se ele perguntasse aqui a relação dos alunos que praticam esporte para os alunos que não praticam esportes, eu tenho que descobrir quantos alunos não praticam esporte. Então, se 18 praticam e são 30, 12 não praticam. Então, a gente vai usar esse tipo de informação. Tem que tomar cuidado quando a gente está lendo aqui, ó. Então, na turma de 30 alunos, a turma total tem 30 alunos, 18 praticam esportes. Ele está relacionando o número de alunos que praticam esporte com o número total. Então, 18 praticam do total de 30 alunos. Então a gente consegue simplificar isso aqui, ficando 9/15, que dá para dividir por 3 ainda, que vai ser 3/5. Beleza? Então aqui nós temos a fração de 3/5. A cada 5 alunos, 3 deles praticam esportes. Próxima questão, nós temos aqui, em um aquário doméstico, há 8 peixes vermelhos e 12 peixes verdes. O dono quer saber qual é a razão do número de peixes vermelho para o número de peixes verdes. Então, o número de peixes vermelhos para o número de peixes verdes, para garantir a alimentação adequada. Qual é essa razão? Tá? Então, aqui ele está relacionando peixes vermelhos e verdes. Então, eu já tenho essas informações, basta eu organizar elas. Mas se ele pedisse o total de peixes, eu preciso somar os dois, descobrir o total. E se ele estivesse relacionando o número de peixes vermelhos com o total, então o número de peixes vermelhos são 8, o total aqui seriam 20, então 8/20. Mas nesse caso ele está relacionando peixes vermelhos com peixes verdes. Então temos 8 peixes vermelhos, 12 peixes verdes. Então a relação no total aqui, a gente consegue dividir isso aqui por 4, né? Divide por 4, divide por 4. 8 dividido para 4 é 2, 12 dividido para 4 é 3. Então, para cada 3 peixes, 2 são peixe vermelho. Para cada 2 peixes vermelhos, nós temos um peixe a mais que são verde.